Olá pessoal, aqui é a Juliana Pasqualini, arquiteta e lighting designer, e eu vim aqui conversar com vocês hoje, bater um papinho sobre como projetar iluminação como um verdadeiro profissional. E o primeiro ponto que eu queria trazer é o que é o lighting designer, né? O que faz o lighting designer? O lighting designer é o especialista em iluminação. Então, ele faz projetos de iluminação considerando muitas variáveis, que tem, claro, a variável técnica, da quantidade certa de luz para o ambiente, para que se tenha, né, a quantidade certa de iluminação para que se possa fazer as atividades que tem ali, nem luz a menos, nem luz a mais, que tenha luz, que tenha uniformidade dessa iluminação, que não tenha zonas de sombras ou que tenha zonas de sombras, se essa for a intenção. Então, tudo isso é analisado no âmbito técnico. Também tem um âmbito de saúde, né? Então, de que forma aquele ambiente vai ser o mais saudável para as pessoas que estão utilizando aquele ambiente, que estão convivendo ali. Tem questões relacionadas à produção hormonal, relacionadas à performance, à produtividade, tudo isso também precisa ser considerado. E também tem a questão da beleza, da estética, é claro, né? Que é inerente ao trabalho de quem projeta, de quem faz projetos de ambientes exteriores e de ambientes interiores. A estética é uma parte muito importante desse trabalho e precisa ser considerada. Então, nós estamos falando de 3 pilares, né? O pilar funcional, o pilar de saúde e o pilar estético, da beleza. É uma profissão muito interessante porque a gente consegue reunir todos esses pontos em uma profissão só. E realmente é um grande diferencial a pessoa que se especializa em iluminação, mesmo que ela não trabalhe somente com iluminação. Então, é claro, você pode estudar iluminação para se tornar um lighting designer, tal como eu sou, e trabalhar única e exclusivamente com projetos de iluminação, que é o que eu faço, mas também você pode aprender iluminação para incorporar isso no seu trabalho que você já faça. Seja você arquiteto, seja você designer de interiores, seja você paisagista, seja você engenheiro, enfim, você pode incorporar os projetos de iluminação nos seus próprios projetos e fazer projetos mais diferenciados, né? Que contam com um olhar mais apurado para criar ambientes extraordinários. Dessa forma, você faz com que seus clientes, né, vivam e usufruam de ambientes muito mais interessantes, eles vão ficar muito mais satisfeitos, vão lhe indicar mais, consequentemente você vai ter mais clientes, você pode cobrar mais por ser um diferencial, enfim, para a carreira, né, enquanto profissional, é uma coisa realmente muito importante, muito interessante. Vale a pena você investir nisso. E por que alguém gostaria de estudar iluminação? Então, de um lado, né, tem as pessoas que não trabalham com iluminação, simplesmente não mexem nada com relação à iluminação. Isso pode ter vários motivos. Primeiro, a pessoa não se sente capaz, né? Sente que tem uma dificuldade ali, prefere não fazer projetos, nem mexer em nada que se refira a esse assunto. Outro tipo de pessoa é a pessoa que nunca precisou, nunca teve uma demanda específica a respeito desse ponto, então vai levando, né, fazendo os seus projetos habituais e não insere o projeto de iluminação. Mas eu já te expliquei agora há pouco que isso é super importante, que faz diferença na sua carreira. E também tem as pessoas que têm vontade, mas não sabem nem por onde começar, né? Estão completamente perdidas, não têm conhecimento algum, então também são pessoas que não fazem, mas que ainda que têm vontade de fazer, mas que não fazem. E do outro lado, tem pessoas que já trabalham com iluminação, mas que sentem uma certa dificuldade, né? Sentem uma certa insegurança em fazer esses projetos, ou avançar, ou criar projetos mais diferenciados, ou usar de fato. Então a pessoa sente insegurança, tá fazendo o projeto, não sabe se fez certo ou se fez errado, ou então já fez projeto alguma vez e teve alguma reclamação de cliente. Isso acontece bastante porque muitas pessoas fazem projeto de iluminação com base no achismo, né? Eu acho que isso vai aqui, eu acho que isso vai ali, mas não tem certeza, não tem embasamento técnico para tomar aquelas decisões e por isso acabam por tomar decisões às vezes erradas ou cometer erros básicos que prejudicam demais o projeto e prejudicam a experiência do usuário.
Me conta então, escreve aqui embaixo para mim se você já faz projeto de iluminação de alguma forma, simples ou avançado, ou se você nunca fez projeto, se você não tem experiência nenhuma, eu vou interagir com vocês aqui nos comentários. Bom, e para a gente tomar as decisões, né? Para a gente tomar a decisão de começar a projetar iluminação, como isso implica no investimento de tempo, de esforço, né? A gente precisa entender muito bem o porquê isso é importante. Então, a iluminação tem o poder de impactar a vida das pessoas de muitas formas. Primeiro, no ponto de vista de saúde, que eu comentei agora no comecinho do vídeo, né? Se nós temos um ambiente que está iluminado demais, por exemplo, você pode acarretar em dor de cabeça nas pessoas que estão usufruindo daquele espaço, em irritabilidade, em um ambiente, uma pessoa que fica agitada excessivamente, e não é a intenção. Imagina um ambiente extremamente iluminado, com muitos pontos de brilho e ofuscamento, e esse ambiente é um quarto. Não é nada adequado, certo? Então isso vai trazer consequências negativas, não só imediatas para as pessoas, mas também podem trazer consequências negativas ao longo do tempo, acarretando em problemas de saúde. O mesmo, por exemplo, se é um escritório ou uma indústria, um ambiente de trabalho que tem uma iluminação menor do que a que deveria. Então, as pessoas que estão ali trabalhando ficam o tempo todo forçando demais a vista, né? Tendo dificuldades para enxergar, e esse forçar a vista também traz fadiga, traz cansaço, traz dor de cabeça e no longo prazo, né? No médio e longo prazo, pode trazer inclusive problemas de visão. Então, a saúde é um dos principais pilares, um dos principais motivos e elementos aí importantes na hora da gente pensar o porquê a iluminação, porquê é importante trabalhar bem com a iluminação. Depois está relacionado também à produtividade. Isso está muito intrinsecamente ligado a ambientes de trabalho. Então, se eu estou falando num escritório, por exemplo, numa indústria, numa cozinha industrial, onde quer que seja, se eu tiver a iluminação correta, isso vai fazer também com que as pessoas trabalhem no máximo de sua produtividade. Enquanto que se eu tiver uma iluminação incorreta de alguma forma, e aqui eu não estou falando somente de luz de mais, luz de menos, eu também estou falando sobre uniformidade da iluminação, eu estou falando sobre a ausência de ofuscamento, sobre ter um ambiente saudável, né? Isso impacta diretamente na produtividade. Então, se eu não tiver todos esses elementos de uma forma positiva, a produtividade dos funcionários vai cair. Depois também a flexibilidade do uso do espaço. Então, há muitos espaços que são multifuncionais. Diferentemente de um espaço comercial, espaços residenciais, por exemplo, são com muita frequência multifuncionais. Na mesma sala, você dorme, você assiste televisão, você descansa, você lê um livro, você bate papo com seus amigos, você namora, você toma um vinho, você faz uma festa, e nada mais justo que esse ambiente possa se adaptar a cada um desses momentos, né? A cada um desses cenários, porque a iluminação ela ajuda a criar cenários, a criar atmosferas, que vão ser os cenários ideais para cada um desses momentos. E isso está super ligado também com a questão de que a iluminação tem a capacidade de criar ambiências. Além disso, ainda tem a funcionalidade para as tarefas, né? Então, eu ter a luz certa, na quantidade certa, na hora certa. E isso está intimamente ligado com as normas de iluminação. Então, os ambientes de trabalho precisam seguir as normas de iluminação de ambientes internos e externos e estão sujeitos à fiscalização e à multa. Então, essas normas, elas indicam, né? A norma indica o nível de iluminação adequado, qual é a uniformidade ideal, qual é o máximo de ofuscamento que você pode ter naquele ambiente, qual é o índice de reprodução de cores adequado para aquele ambiente. Tudo isso precisa ser levado em consideração e feito com muita cautela, muito cuidado, né? Por isso que a gente precisa realmente pensar muito bem no projeto de iluminação. Outro ponto que eu também queria colocar para vocês é que luz, né, iluminação é muito mais do que produto. É muito mais do que você pensar numa lâmpada dicróica, numa lâmpada par, numa fita LED. Então, fazer projeto de iluminação, igual eu falei para vocês agora há pouco, tem tantas implicações, né? Há tantas coisas que precisam ser analisadas e observadas, que se nós fizermos esse projeto de iluminação somente considerando produto,
a chance de ter um erro é muito, muito grande. Então, como se faz, né, normalmente? De que forma as pessoas pensam a iluminação? Simplesmente abrem uma planta e começam a desenhar produto. Só que isso é a última coisa que precisa ser feita, né? Tem muita análise a ser feita antes que precisa ser considerada. Então, projeto de iluminação não é sobre produto. Isso é uma coisa muito importante também que você precisa ter em mente. Além disso, você precisa aprender a calcular a iluminação. E eu vejo que, infelizmente, tem algumas pessoas na internet que dizem que não precisa calcular a iluminação, que não há essa necessidade. E quem diz isso é desonesto. Porque como você vai conseguir ter certeza de que seu projeto atende às normas de iluminação se você não faz o cálculo? Como você tem certeza de qual vai ser o resultado daquela iluminação dentro de tantos parâmetros que precisam ser observados? O cálculo de iluminação é absolutamente essencial, porque os produtos existem numa variação muito grande, as aplicações, o layout, o espaço. Eu posso ter um ambiente com pé direito de 2,60 metros e esse mesmo ambiente com pé direito de 3,50 metros. O sistema de iluminação, a solução é totalmente diferente. Se eu quero iluminar um quadro que tem 60 por 60 centímetros, ou se eu quero iluminar um quadro que tem 1,5 metro por 1,5 metro, a solução é completamente diferente, né? Então, cada situação, cada ambiente, cada necessidade precisa ser observada, precisa ser analisada na sua individualidade, com relação, considerando as pessoas que vão ocupar aquele espaço. E aí sim, o cálculo de iluminação ele vai te trazer a segurança, ele vai te trazer todo o apoio de que você precisa para ter certeza dos resultados que vão ser obtidos com o conceito que foi criado e com os produtos que foram inseridos ali, para que então se possa realmente finalizar esse projeto e entregar o projeto com segurança, com tranquilidade para o cliente. Quem diz que o projeto não precisa de cálculo, está sempre fazendo o projeto na base do achômetro, né? Eu acho que isso funciona, eu acho que isso serve, eu acho que isso serve, mas certeza mesmo você só vai ter quando fizer o cálculo de iluminação. Por isso que eu digo e repito que é absolutamente essencial. Bom, e para que você possa fazer projetos de iluminação, para que você possa ter toda essa compreensão do que eu disse, para que você possa aprender a calcular a iluminação, você precisa realmente se especializar em iluminação. Fazer cursos, estudar, estar sempre aprendendo, buscando aprender para realmente conseguir elaborar projetos completos. O que é importante nisso? Você precisa aprender com quem entende, você precisa aprender com quem tem experiência, com quem tem anos de experiência, com quem já fez projetos dos mais diversos tipos, com quem realmente trabalha com isso, né, no seu dia a dia, que vai poder falar, dar as informações não apenas teóricas, mas também informações relativas à prática de projeto, a prática do dia a dia profissional, como tratar com clientes, né? A atuação de um lighting designer, ou mesmo de alguém que queira simplesmente incorporar os projetos de iluminação aos seus próprios projetos, é muito mais ampla do que simplesmente desenhar, né? Tem toda a questão comercial que está em torno disso. Então faz o seguinte, conta pra mim aqui embaixo nos comentários, eu quero saber de que forma você trabalha com a iluminação hoje, qual é o tipo de projeto que você faz, o nível de profundidade que você entra aí nessa especificação. Vamos bater um papo que é sempre muito valioso para mim conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido valioso. Se você gostou, dá um joinha, clica no curtir aqui embaixo, que isso me ajuda demais, faz com que esse vídeo chegue, né, para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no sininho aqui, você não paga nada, é totalmente gratuito e também faz com que você consiga acompanhar mais meu canal e receber mais vídeos assim que forem lançados, tá bem? Um grande abraço, um beijo e a gente se vê na próxima vez. Tchau, tchau!